Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs. Nós queremos hoje abordar o tema da Lexio Divina. Na lição passada nós falamos sobre os atos anagógicos e dizíamos que os vícios, as tentações, são em última instância pensamentos. E que uma vez esses pensamentos acordados, ou os vícios acordados, eles acordam também os sentimentos atrelados a ele. Assim, esses sentimentos injetam uma química que lhes é própria nas nossas veias, deixando todo o nosso corpo ativado para a ação que aqueles sentimentos e ideias buscavam, como a busca e a expectativa do prazer ou de bem-estar, ou então a fuga e o conflito com inimigos, com realidades vistas ou lembradas por esses pensamentos. Dizíamos também que para vencê-los, os pensamentos de tentação e vícios, não basta a gente dizer e se esforçar para repetir: não quero, não vou mais fazer isso, porque vamos continuar fazendo. Precisamos, para conseguir essa parte, criar uma alternativa positiva. Se nós não fizermos essa alternativa positiva, provavelmente nós vamos estar criando um ciclo vicioso onde, no melhor das hipóteses, nós vamos nos sentir mais culpados do que começamos. Por onde então conseguir isso? Como fazer isso? Como eu quero e como eu vou fazer? Esse como é o mais importante. Por isso, gostaríamos de chamar a atenção sobre essa ferramenta da Lexio Divina como uma ferramenta que nos ajuda a construir a nossa identidade cristã. Quem é o cristão? Como eu preciso ser? O que eu preciso focar para ser um cristão de fato e não só de palavra? Ao longo da história, nós vimos diferentes propostas e referências de como construir isso. Mas o fato de que tem muita gente falando sobre esse assunto, e então vem a pergunta: para onde a gente precisa olhar? Para os santos? Sim, sem dúvida nos ajudam. Eles nos dão um testemunho muito certo e muito importante. Vejam, gente, dá certo, vale a pena, eu consegui, olhem por que caminho eu andei. Mas vem a pergunta: de onde que eles pegaram essas suas orientações? Seguramente que boa parte da experiência humana e de outros que viveram esses caminhos anteriormente. Mas eles viveram em épocas e situações muito diferentes do que nós. Assim, esse viver e copiar simplesmente dos outros, imitando pessoas, pode nos levar a criar descompassos e até caricaturas. Mas então, por que outra alternativa? Bom, nós temos livros que nos ensinam as catequeses, nós temos instruções de muitos tipos, documentos e etc. Eles nos ajudam? Segurissimamente que também. Seguramente que é útil. Mas, por outro lado, em épocas diferentes, nós vemos que existem ensinos e livros muito diferenciados e alguns deles, às vezes, até mesmo um pouco estranhos. E é por isso que existe o trabalho da igreja em termos de acompanhar e zelar pela fidelidade doutrinária, moral e etc. dentro da igreja. Existem muitas escolas e muitos ensinos diferentes. Ao mesmo tempo, o saber, como ele é muito diferenciado, o saber tanto científico quanto teológico e espiritual, ao longo da história, vai sendo enriquecido. Todas essas ferramentas são úteis, mas existe uma ferramenta
que parece que o próprio Deus nos colocou. E é sobre ela que nós queríamos chamar a atenção e que o próprio Concílio Vaticano II, Dei Verbum, número 25, chama a atenção que precisa ser recuperado. E é uma recomendação, em primeira mão, para os religiosos, mas ele é uma recomendação para todos os cristãos. A leitura orante da Bíblia, ou Lectio Divina. Bento XVI diz numa de suas catequeses, quando ela é promovida eficazmente, a Lectio Divina traz à igreja, diz ele que estou convencido disso, uma nova primavera espiritual. E João Paulo II acrescenta, ou melhor, tinha dito antes, nós podemos ter 3 grandes encontros com Cristo. Quando nós comungamos da sua palavra, quando escutamos o que ele nos diz e nos entregamos a esse escutar, quando nós o comungamos na Eucaristia, dentro da celebração eucarística, e também quando nós comungamos com os irmãos excluídos e necessitados. Então, essa ferramenta da Lectio Divina é um método de nos aproximarmos da palavra de Deus. Mas qual é, de fato, o propósito da Lectio Divina? Eu diria que repetir as atitudes de 3 Marias do Evangelho. Primeira, a atitude de Maria, a irmã de Marta, sentar aos pés de Jesus e ouvir o Mestre. A segunda atitude, também de uma Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Meditar e ruminar no coração as palavras que o próprio filho dela dizia para ela. Fazer-se tão humilde que a mãe aprende do filho. A terceira atitude, como Maria, a Madalena, a prostituta, se aproxima de Jesus e depois andar e trabalhar com ele. E este andar e trabalhar com ele a tornou tão próxima dele que foi a primeira a buscá-lo no sepulcro. E essa atitude de ser a primeira, e por quê? Porque está junto no seu cotidiano, nas suas lutas mais pessoais e mais íntimas. E o coração tão unido a ele, que entre ele e ela não sobra mais nada. Assim, um segundo ponto que nós gostaríamos, depois dessa introdução, chamar a atenção é sobre um pouco a história da Lectio Divina. Nós temos, dentro da Igreja Católica, esse termo Lectio Divina. Parece que a própria palavra vem de Orígenes de Alexandria. Assim, ele no século III parece ser o que cunhou esse termo. No entanto, ao longo da história, muitos outros usaram essa palavra de Deus para a sua própria instrução, a orientação de outros na vida cristã. A maioria deles era monge, buscava a Deus no deserto. Guido, conhecido como monge cartucho francês do século XII, ele cria 4 passos, que são tidos como os 4 passos tradicionais da Lectio Divina. A tal da Lectio, ou a leitura, a meditatio, ou meditação, a oratio, o conversar, ou a oração, e a contemplatio, o de ficar em contemplação. Ultimamente, a esses 4 foi acrescentada uma 5ª atitude, a actio, ou seja, o trabalhar, o como fazer, a atitude da Madalena. Assim, a finalidade e a utilidade da Lectio Divina, quais são? Nós precisamos disso para orientar o nosso coração e os nossos projetos? Precisamos para estarmos presentes a esse Jesus, para podermos disponibilizar não somente o nosso corpo, nosso exterior, mas nossas capacidades, todo o nosso caudal, nosso potencial e os nossos pensamentos? Assim, isso precisa estar profundamente, a palavra de Deus precisa estar gravado no coração e nos sentimentos. A isso que a Lectio Divina nos quer ajudar. Olhando um pouco para a própria Bíblia, nós temos umas
colocações que podem ser muito úteis. Em Neemias, capítulo 8, quando o povo inteiro se coloca diante de Deus e fica escutando a palavra dele durante um dia inteiro. Mas vejamos algumas outras coisas que me parecem ser muito úteis. O que a Bíblia nos diz sobre o coração e a inconstância do ser humano em Deuteronômio. Não suceda que depois de teres comido e te saciado, de te teres constituído e construído e habilitado, o teu coração se eleve, se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não digas no teu coração, a minha força e o meu vigor, o vigor do meu braço adquiriram todos esses bens. Então, procurarás o Senhor teu Deus e o encontrarás, contanto que o busques de todo o coração e com toda a tua alma. Tudo isso está em Deuteronômio. Primeira parte no capítulo 8, a segunda parte no capítulo 4. No capítulo 30 ele diz assim, o Senhor teu Deus circuncidar-te-á o coração e o coração da tua descendência, para que ames o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, a fim de que possas viver. Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e tu a podes cumprir. O povo de Israel criou uma ferramenta sobre esses ensinamentos chamado tefilim. E ele está centrado sobre alguns aspectos do capítulo 6 do Deuteronômio, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado na tua casa, seja andando pelos caminhos, ao te deitares ou ao te levantares. Atá-los-ás a tua mão como um sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas da tua casa. Assim, o povo de Israel criou esse costume de usar o tefilim. O que é essa palavra? Tefilim, ela se origina da palavra tefilá, prece. Consiste em duas pequenas caixinhas quadradas de couro de um animal kasher, ou que seja, um animal que preenche os critérios da Torá, mas a Torá nos diz que devemos amarrá-los sobre a mão e que devem ser como uma lembrança diante dos olhos. No entanto, as caixinhas, que são chamados a caixinha da cabeça, a caixinha da mão, etc., eles têm um significado mais do que simplesmente uma coisa tradicional, eles têm um significado muito mais profundo. Eles são um sinal de envolvimento do indivíduo, expressando os sentimentos básicos de identificação com os valores judaicos. Assim, eles são colocados no braço, junto do coração, sobre a cabeça, a partir do momento em que o menino completa 13 anos. Isso significa que a ligação da emoção, da força da emoção e da inteligência devem estar a serviço de Deus. O que está lá dentro dessas caixinhas? São 4 pequenos trechos da Torá, da lei de Deus. O primeiro trecho está focado sobre o proclamar a unidade de Deus. Deus é um só e Ele é o Senhor. A segunda palavra expressa a promessa de Deus da recompensa dele que virá àqueles que lhe seguem. E, ao mesmo tempo, um aviso de advertência pela desobediência daqueles que escolhem o contrário. A terceira palavra é de sempre lembrar a redenção que eles experimentaram na escravidão do Egito, a gratidão.
E o quarto ponto é o dever de cada pai de ensinar, pai judeu se diga, de ensinar aos seus filhos que eles não esqueçam de nenhum desses temas e valores. Esses preceitos judaicos, eles querem levar o indivíduo àquela perfeição como criatura e como parceira de Deus. Que somente quando nós conseguimos unir todas as capacidades do ser humano que nós alcançamos. Essa pode ser atingido somente quando cabeça, coração e mãos funcionam num conjunto só. Quando os sentimentos do coração, o entendimento e a mente criam e conduzem as ações do ser humano. Por isso, poderíamos resumir a utilidade da Lexio Divina em entender a palavra de Deus, acolher com o coração e gravar para que ela não seja mais esquecida. E a partir dali, fazer nossa vida ser escrita por mãos que são dirigidas pelo amor e pelo afeto ao seu Criador. Muito bem, como é que então a gente faz isso? Nós observamos que a maior parte das propostas de Lexio Divina passa por esses 4 degraus de uma escada. No entanto, no tempo que nós estamos, nós temos dificuldade de que as pessoas reservem um tempo exclusivamente para isso. No entanto, eu acredito que é possível que a gente faça uso daquilo que alguns médicos chamam a capacidade de criação e de fixação que o nosso inconsciente tem durante o tempo de sono. Por isso, expomos esta nossa fórmula que talvez pode ser útil nas suas circunstâncias. Primeira coisa que nós precisamos fazer, que materiais nós temos necessidade? A proposta que nós temos é conhecer Jesus e fazer dele o nosso grande mestre, aquele que nos orienta, a principal fonte de nossa formação. Nada substitui a conversa com ele, o fazer como Maria, a irmã de Marta, sentar aos pés de Jesus. Assim, que coisas são necessárias? Em primeira mão, o texto do Evangelho da missa, que cada um de nós pode usar como a sua leitura básica. Estamos aqui atrelando simplesmente a leitura da própria liturgia como sendo ponto de orientação já previamente estudado e recomendado pela própria Igreja, não somente para a leitura e meditação, mas para a própria celebração eucarística. Pegando esse texto, digamos que nós estamos no dia de hoje, eu vou fazer hoje à noite a leitura de amanhã de manhã. Por isso, então, o primeiro material necessário é esse texto de amanhã, tá? O segundo material que nós necessitamos, um caderno pessoal somente para anotações das leituras ou sobre as leituras que você fizer e sobre as suas reflexões. E por isso também uma caneta ou lápis para você poder fazer essas anotações. Esses 3 materiais. O Evangelho de amanhã, um caderno e uma caneta e lápis. Onde fazer isso? Lá no seu quarto, onde você está sozinho. Quando fazer isso? Na hora marcada do dia, mas a que nós mais recomendamos é à noite antes de você se deitar. Aí ler o texto bíblico, de preferência já pronto, estando pronto para dormir, você se ajeita para dormir e ali vai. Antes de iniciar a leitura, nós recomendamos que você se lembre dessas 2 perguntas principais. Qual é a história que o evangelista está contando? Fazer isso mentalmente montando ou tentando montar o cenário da leitura do Evangelho. A segunda pergunta, quais são os principais personagens? E qual é o papel que cada um deles desempenha? Quais são as suas preocupações, os seus sonhos, para onde eles olham? Então, essas 2 coisas, o cenário e os personagens e o mundo desses personagens. Isso você vai lembrar antes de começar a leitura.
Muito bem, agora faça a leitura. E ao terminar a leitura, relembrar rapidamente deste cenário da história e dos personagens com seus papéis. São 4 elementos: o cenário, a história, os personagens e seus papéis. Tá? Lembrar esses 4 elementos que foram sendo construídos. E depois disso, deitar e dormir. Muito bem. Passada a noite, deitamos, dormimos. Antes de nós iniciarmos o nosso dia, ao acordar, ler novamente o texto. Você acordou, do jeito que está, levanta e se coloca lá diante da leitura novamente. E antes de iniciar a leitura nessa hora da manhã, outras 2 perguntas. Primeiro, localizar os personagens de novo, agora só que os personagens que estão ocultos, ou personagens indiretos que estão presentes, mas que a história, por causa do foco sobre a história, a gente não prestou muita atenção. Então você vai observar agora quem foram as pessoas que ajudaram, em que mundo que eles estão, qual é o contexto que foi desenhado, o universo dentro do qual cada um deles se move. Esse é o foco na leitura da manhã. Localizar esses personagens indiretos. A segunda pergunta: qual é a lição que Deus quer nos ensinar hoje? Qual é a lição que Deus quer ensinar ontem, que quis ensinar para aquele povo, e a lição que ele quis ensinar e quer ensinar para nós hoje? Feito isso, agora vamos para o dia e vamos ruminar, vamos meditar ao longo de todo o nosso dia. Então, quando você não tem atividade, ou no meio do teu trabalho, você está no ônibus, você está no trânsito, você está no meio da rua e você se lembra, você tem esse tema para aprofundar. Você volta para esse que caminha junto contigo e fica ruminando. O que é que você quer me ensinar com isto aqui hoje? O que é que Deus nos quer chamar a atenção? O que é que você nos está dizendo e apontando e eu não estou vendo? Esse é o nosso esforço. Assim, retomar essa meditação sempre que você se lembrar, em qualquer ocasião ao longo do dia. E se der tempo ou a ocasião se apresentar, lembrar-se até mesmo no meio do trabalho de que Jesus está contigo.